Oi pessoal, tudo bem com vocês? Nas últimas aulas a gente estudou como é que é o conjunto de instruções de arquitetura do processador do RISC-V. Na aula de hoje a gente vai começar a falar um pouco sobre as tecnologias de memória que a gente tem no sistema de computação. A gente vai começar abordando nessa aula como é que é formado a hierarquia de memória. A gente viu nas aulas anteriores que existe uma diferença de desempenho relativo entre as tecnologias para construir o sistema de memória e a tecnologia para construir processadores. O processador possui uma velocidade maior do que a memória principal. Então, quais são as restrições quando a gente pensa em como projetar o design de memória em um computador? A gente vai ter algumas perguntas para estar respondendo, que seria o quanto de memória a gente vai precisar para utilizar no nosso sistema e nas nossas aplicações, o quão rápido essa memória tem que ser, essa velocidade é em relação a acessar um dado na memória ou uma instrução na memória, e o quão caro isso vai ser. Então tudo vai depender de uma relação de custo-benefício. E a gente vai perceber que dentre os diversos tipos de memória que a gente vai estudar, existe uma relação de troca entre capacidade, tempo de acesso e o custo. A gente vai notar que quanto menor o tempo de acesso, maior será o custo por bit, por cada espaço que a gente vai ter na nossa memória. Da mesma forma, quanto maior a capacidade de armazenamento que a gente tiver, menor será o custo por bit. E quanto maior a capacidade que a gente tiver, também vamos ter o menor tempo de acesso. Então a gente repara aqui, pessoal, que se a gente quiser uma memória muito rápida, a gente vai ter um impacto diretamente no custo que a gente tem que pagar. E por causa desse custo, a gente vai ter uma memória com menor capacidade. Enquanto isso, se você priorizar a maior capacidade, você vai ter um custo por bit menor, mas a velocidade de acessar os dados dessa memória também vai ser impactada. Então existe aqui uma relação de trade-off para a gente estar projetando que memória deve ser utilizada no sistema de computação. Por um outro ponto de vista, os programadores, quando eles estão rodando as suas aplicações, eles querem sempre ter uma quantidade ilimitada de memória para rodar essas aplicações e que, de preferência, elas funcionem numa latência baixa, que tenha um bom tempo de acesso. E podemos concluir que a tecnologia de memória rápida ela sempre vai ser mais cara em relação àquelas memórias mais lentas. Ela vai ser mais cara em relação ao custo por bit dessa memória. Então, por causa desse custo elevado que a gente tem com memórias mais rápidas, a gente não tem um único sistema de memória no nosso computador. E por causa disso, a gente não confia num único sistema de memória, mas a gente utiliza uma hierarquia de memória com a finalidade de a gente baratear o custo de se manter um sistema de memória no computador. Então a gente vai tentar, com a hierarquia de memória, fazer um equilíbrio entre um tempo de acesso que seja viável, com uma grande quantidade de armazenamento e também o custo que a gente vai ter para manter. Então a gente vai estar utilizando a hierarquia de memória, que ela vai se apoiar em dois princípios de localidade que a gente vai estar estudando, que seria o princípio de localidade temporal e o princípio de localidade espacial. Então como é que funciona a ideia desse princípio? No princípio de localidade temporal, ele diz que um elemento que acabou de ser acessado, ele tem uma probabilidade grande de ser acessado novamente no futuro. A gente pode pensar nisso se a gente tiver uma estrutura de repetição no nosso programa, se a gente tiver um loop. Então, se a gente está utilizando laços, que é bem comum a gente ter nas nossas aplicações, um determinado elemento que foi lido na memória, provavelmente ele vai ser lido novamente. Então, esse tipo de informação é importante a gente estar armazenando naquelas memórias que são mais rápidas, porque a gente vai estar lendo provavelmente ele no futuro próximo. Então, se ele já estiver nas memórias mais rápidas, a gente não vai perder muito tempo para acessar ele. E o princípio de localidade espacial, ele diz que se a gente acessar um determinado elemento, provavelmente a gente vai precisar acessar os vizinhos deles no futuro próximo. Com essa ideia de princípio de localidade espacial, no momento que a gente acessar um valor da memória, a gente vai estar acessando não somente ele, mas sim todos os vizinhos dele. A gente sempre vai acessar um bloco da memória para ser lido de uma vez só para as tecnologias de memórias mais rápidas. E aí exemplos que isso pode ser verdade. Seria, por exemplo, se a gente estivesse manipulando algum array. Então imagine que a gente vai ter um vetor na nossa memória. Um vetor a gente viu que os dados dele, os elementos dele são armazenados em endereços consecutivos. Então se a gente está varrendo o vetor para fazer algum cálculo, provavelmente a gente vai precisar acessar todos os elementos dele. Então, se ele estiver nos endereços consecutivos, no momento que a gente lê o primeiro elemento, seria mais eficiente a gente ler todos os vizinhos desse elemento armazenando numa memória mais rápida.
E aí, as próximas interações, os próximos ciclos do processador, a gente não perderia muito tempo para acessar os próximos elementos desse vetor. Então, repare, pessoal, que esses dois princípios de localidade temporal e espacial, eles que possibilitam um bom funcionamento de uma hierarquia de memória.